Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias para a Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses. No capítulo 3, nos versículos 7 e 8. Que diz o seguinte: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Amém? Meus amados irmãos, a vida de Paulo, ela sofre uma profunda e radical mudança quando o mesmo conhece a Jesus como o único e todo suficiente Salvador. Paulo era um judeu e não um judeu comum. Paulo não tinha um lugar comum, nem antes nem depois da sua salvação. Paulo não era um qualquer, Paulo era a supra-excelência do farisaísmo. Paulo era aquele que excedia em conhecimento, em zelo sobre os demais fariseus de sua época. Em outras palavras, podemos dizer que dentro dos fariseus, Paulo tinha uma cadeira de excelência. Ele tinha um lugar de destaque. Paulo era um sujeito de muita iniciativa. Paulo era um sujeito de muita iniciativa e ele não usou essa sua iniciativa somente para crescer dentro dos conhecimentos e práticas do farisaísmo. Ele também colocou todo esse seu poder de empreender para perseguir a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perseguindo a igreja, perseguia a Cristo, pois Paulo, quando ainda chamado de Saulo, foi indagado pelo próprio Cristo, inquirindo dele a razão pela qual perseguia a Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo foi um grande perseguidor da igreja. Então nós podemos ver que Paulo era destaque como fariseu. Paulo destaca-se no zelo por ser perseguidor da igreja. E alcançado por Cristo, nós vamos ter uma nova fase da vida de Paulo. Paulo querendo ser agradável ao Senhor pela prática da pregação do Evangelho. Paulo Maciel percebia-se devedor, e não um devedor veaco. Ele percebia-se um devedor, e ele não fugia dos aguilhões da cobrança. Ele sabia que devia, e ele tinha profundo desejo de pagar o que devia. E o que é que ele devia? Ele devia o evangelho tanto a grego como a bárbaros. Ele tinha um saber constante em sua mente que ele era devedor. E que ele devia dar ao evangelho
a notoriedade necessária para que pessoas fossem salvas. Ou seja, Paulo queria deixar claro para todo mundo que existia um caminho, um único caminho para o céu, e que esse caminho, esse único caminho, é Jesus Cristo. E aí nós vamos ter Paulo se notabilizando por esse profundo desejo de tornar o Evangelho conhecido de todas as pessoas. Bom, mas o nosso texto fala de um Paulo olhando para trás e considerando, reputando por perda as coisas que perdeu. O título entre os fariseus, a importância social que vinha daquele título. Amados irmãos, a Bíblia declara que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Quem está em Cristo é feito uma nova criatura. E nesse processo transformador, onde Deus, por operar em nós o novo nascimento, Ele nos transforma em nova criatura. E todos nós que fomos transformados, que fomos feitos em novas criaturas, nós tivemos perca. Quando nós cremos em Jesus, nós perdemos amigos, nós perdemos oportunidades, nós perdemos aquela relação de satisfação da carne, que é operada pela vontade da carne e dos pensamentos. Nós perdemos. Quando alguém se converte, o mundo diz, mas você vai perder a sua mocidade. Quando eu criei em Jesus, eu tinha 22 anos, e as pessoas, você vai perder a sua mocidade. Você vai deixar. Amados, necessariamente, quando cremos em Jesus, Deus nos transforma em novas criaturas. E nós perdemos algumas coisas. Porém, nós perdemos com contentamento. Eu lembro-me de um testemunho de um pregador que eu o escutei lá no primeiro quarto da década de 1990, onde ele dizia que ao conhecer Jesus e ao dedicar a sua vida à obra missionária, ele perdeu uma carreira profissional em um esporte de alto rendimento. Ele perdeu. E ele não estava triste nem lamentando porque perdeu. Porque ele tinha algo maior, Cristo. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda. Popularidade, oportunidades de negócios, oportunidades de trabalho. Tudo isso, às vezes nós perdemos. Às vezes o crente perde isso. Ah, mas eu podia ter uma carreira numa área ou noutra, mas por causa do Evangelho eu perdi. Eu perdi. Para ganhar Jesus. Alguém postou essa semana, eu não sei quem, uma frase interessante, que adianta uma vida de sucesso, um casamento de sucesso sem Cristo. Do que adianta, Marcos?
Do que adianta? Nós olhamos para os nossos contemporâneos, e aí nós temos pessoas que são extremamente bem-sucedidas nas suas carreiras, seja na política, seja no direito, seja na economia, seja nos esportes, mas vidas que murcham por faltar-lhes a coroa da glória de Jesus Cristo. Do que adianta? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o seu bem mais precioso, que é a sua vida? Que é a sua vida. Então nós devemos entender que perder por causa de Cristo é ganho. E no versículo 8, Paulo diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Amados irmãos, quando nós queremos servir a Deus, nós devemos saber perder. Perder amigos, perder aquele malicioso da família que só quer ver você caindo. Uma coisa que chocou muito e que mudou o meu relacionamento com a minha parentela, quando eu conheci Jesus como meu Salvador, eu tinha uma decisão ali. Jesus é mais importante do que qualquer outro cenário. Então, entre algo que é do interesse de Cristo e um outro algo qualquer, eu sempre fiquei no lado do interesse de Cristo. Ah, mas meu amigo, meu primo, meu irmão, camarada, não é? Não adianta. É Cristo. Paulo tomou essa atitude de perder. Eu posso perder pela excelência de Cristo. Eu posso perder. Agora, irmãos, nós não seremos crentes fiéis se nós quisermos viver agradando a nós mesmos e não a Cristo. Ou se nós quisermos viver um paralelo, um dualismo de uma vida pobre e medonha, mesquinha, onde eu quero agradar a Deus nesse espaço, mas quero agradar a mim mesmo e os outros cenários quando eu não estou nesse espaço. Isso tem outro nome, isso chama-se hipocrisia. Então nós precisamos entender que Cristo, vale a pena você perder tudo e qualquer coisa por causa de Jesus. Vale a pena. Ah, mas eu não posso desagradar. Irmãos, quem crê em Jesus pode desagradar pai, mãe, mulher, marido, filho, por causa do Evangelho. O Evangelho é o ápice. Eu já vi vidas murcharem por se colocar algo que não é Jesus como prioritário. E sabe o que é triste? Sabe o que é triste? Quando nós não reputamos todas as coisas por perda pela excelência do conhecimento de Cristo, nós não ganhamos absolutamente nada, nós só perdemos. Devo dar um exemplo. Se o irmão Beck coloca as vontades de Diana como algo acima da excelência do conhecimento de Cristo, ele não vai ter a excelência do conhecimento de Cristo. E a vida dele com Diana vai ser uma tragédia. E
quem vai colher os frutos podres desta decisão serão os filhos. Então a vida passa e quando pensar que não vai se colocar a mão na cabeça, o que é que eu fiz? Em alguns casos, vai ser tarde demais. Um certo pastor vivenciou uma situação onde alguém disse: pastor, eu tenho de sair da igreja. E ele perguntou: mas por que você tem de sair da igreja? No joguinho de xadrez lá em casa, a mulher me deu um checkmate. E ela disse o seguinte: o seu Cristo e a igreja dele, ou eu. Checkmate. Checkmate. Qual o resultado? Quem deu esse cheque? Quem deu esse checkmate? Foi a mulher ou o diabo? Quem perdeu o jogo? Quem perdeu aquela partida de xadrez? Foi ele? E a mulher saiu vitoriosa? Não, quem ganhou foi o diabo. Ele perdeu. E a mulher também perdeu. Anos se passaram. E aquele mesmo camarada chamou aquele pastor da história e disse: pastor, está aqui um saco. E o pastor perguntou: e por que esse saco? E ele disse: pastor, o senhor não está sentindo o mau cheiro? De dentro desse saco está saindo um mau cheiro. Aí o pastor: eu já percebi. Mas sabe de onde vem esse mau cheiro? Dos ossos podres da minha casa. Mas sabe por que ele estava coletando os ossos podres da sua casa? Porque tomou uma decisão. Uma decisão de colocar algo acima do conhecimento. Davi disse a Salomão: seja homem. Seja homem. Seja homem. Ser homem, meus irmãos, está muito longe de ser machista. Os feministas, eu não quero nem dizer as feministas, os feministas, que também são sexista, taxista, eletricista, machista e um monte de outras coisas. Os crentes são ignorantes, os crentes são machistas. Estatísticas mostram que as mulheres de crentes são 5 vezes mais felizes do que as dos descrentes, viu? E as danadas não precisa nem ser crente para isso não, viu? Certo? Se existe uma coisa boa para uma mulher, é um marido crente. Certo? Mas tem uns que uma cheirinho de cachaça é bom, né? Tem alguns que pensam assim, infelizmente. Mas veja bem, irmãos. Ser homem é agir
com a maturidade e a justiça proveniente de um homem adulto. Então, em vez de, mas espera aí, não. Primeiro, irmãos, qual é o versículo na Bíblia que diz que casamento pode ser diluído? Que casamento pode ser encerrado? Onde é que está na Bíblia isso? Onde é que a Bíblia diz que o fórum é em tal lugar, que o escritório do advogado é em tal lugar? Onde é que tem isso na Bíblia? A Bíblia diz o seguinte, que quando duas partes faz um juramento, que esse juramento é o quê? Indissolúvel. Não tem como acabar. Não tem como acabar. Essa modernidade que... não tem. Alguém diz, mas pastor, quando acontece que alguém se separou... Não, ninguém vai matar ninguém que se separou. Apoiar, cuidar, zelar e fazer com que ande para frente. Mas não existe na Bíblia esse conselho, essa porta, essa janela. Não tem. Desde que, eu vou dar um exemplo aqui na carne, que Ana Rebeca começou a namorar com o Eduardo, eu sempre provoco para ver se eles acabam, né? Eu chego lá em casa uma vez, uns 8 dias depois, eu disse, meu filho, vocês não já quis acabar não? Certo? Entendeu? Rebeca, tu já... Porque é a minha obrigação tentar fazer com que eles desistam antes de casar. Porque depois de casar, não tem mais como desistir, não tem mais como desmanchar não, viu? Não tem como desmanchar mais não. Não tem assim, mas vale. Não tem, acabou, não tem mais. Não tem mais. Não desmancha mais. Não desmancha. Isso é só um adendo para... Não mudei o assunto, não. É só um adendo para encerrar aquela expressão. Seja homem, mulher. Na hora em que, lá perante o juiz, nós assinamos um contrato lá, nós fizemos um juramento. Até que a morte nos separe. Tem alguns pastores fantásticos, são figuras fantásticas. O casalzinho procurou, Marcel, o casalzinho chegou no consultório, no escritório pastoral. Pastor Chico tem esse negócio, né? Chegou no pastor, nós viemos aqui porque a nossa vida está um inferno e a gente veio aqui combinar com o senhor porque a gente precisa se separar. A gente olhou para um lado e falou, a única solução é o divórcio. Não tem isso. O pastor foi lá na gaveta dele, puxou um revólver. Tem um maluquinho aí da esquerda que acha, um revólver é coisa do outro mundo. Bom, cada cidadão que tem juízo, pode comprovar que tem juízo e que tem equidade social, era para ter uma boa arma em casa. Isso é certa crente, não crente, é para ter. O pastor lá tinha uma porta de arma, esse negócio todo, puxou da gaveta dele um revólver, botou em cima. Disse, pronto, eu vou sair e vocês se separam. Como assim, pastor? Vocês decidem aí quem vai matar quem. Eu vou só ficar ali e vou chamar a polícia. Quando eu ouvir o tiro, eu chamo a polícia. Não pense que vai fugir, não. Mas pastor! Aí o pastor não presta. Meu irmão, minha irmã, o único jeito que tem na Bíblia é esse. É morrer em algum dos outros. A fulaninha morreu. Mas se foi ruim, corrige-se. Tem uma coisinha, correção. Já ouviu falar nessa palavra? Correção. Você já estava fazendo alguma coisa em casa que estava fazendo errado e depois você viu que estava fazendo errado, você corrigiu? A gente às vezes não começa a fazer um negócio. Mas eu acho que até Maciel, filho de Brega, pedreiro afamado, até ele já teve de manchar uma parede.
Porque estava fazendo errado. Meu amigo, se tu está fazendo uma simples parede e tu vê que está fazendo errado, tu desmancha a parede e faz de novo, porque os tijolos da tua vida tu não pode botar na linha e no prumo. Está entendendo? Existe uma coisa chamada linha e chamada prumo. Bom, correção. Bom, então, findando aqui a história do camarada que não quis ser homem, é isso, minha filha, só tem um jeito de acabar. Assim, é assim. É assim. Bom, se o homem não sabe perder pela excelência do conhecimento de Cristo, vocês já ouviram falar na expressão perdeu a besta e o frete, né? Mas rapaz, o fulano perdeu a besta e o frete. Se você não consegue perder o frete, você vai perder a besta e você vai perder o frete e os filhos da besta. Certo? Amados irmãos, as Escrituras nos apresenta Cristo que criou todas as coisas. Cristo que fez tudo o que há do nada. Certo? Tem uma loucura teológica chamada teoria da brecha, que diz que tinha um Éden mineral e que o diabo era a estrela lá desse Éden mineral, e aí ele caiu e Deus botou em causa aquilo ali. Aí depois, quando Deus foi criar os céus e a terra, aí ele foi lá, pegou esse resto, e aí daquele resto ele fez o mundo que tem hoje. Isso é maluquice. E se algum camarada que na juventude fumou muita maconha estragada, certo? Passaram para ele maconha com bosta de burro e outras coisas. Aí ele ficou muito malucão, aí cria essas invenções. Pega lá, cria essas invenções. Certo? Bom, Deus criou do nada. Jesus Cristo criou todas as coisas do nada. E o que é você perder um tiquinho por causa dele? Um tiquinho por causa dele. Então, meus irmãos, Paulo diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus, de Cristo Jesus, meu Senhor. Presta atenção na fortaleza desta palavra, meu Senhor. Não é meu patrão, não. É meu Senhor. E existe uma diferença profunda no relacionamento patronal para de senhorio. O patrão é só um patrão. Quando você tem uma relação de patrão ou de empregado, você é empregado do seu patrão durante tantas horas e depois você não tem absolutamente nada com ele. Mas de senhorio é diferente. Meu Senhor. Meu Senhor. Jesus, irmãos, é o nosso Senhor, amém? Amém. E não é para você embelezar a oração, né? Tem algumas palavras que a crentalhada gosta de usar para embelezar a oração, né? Ah, meu Senhor Deus, Senhor de todas as coisas, Senhor do céu, Senhor da terra, Senhor das profundezas do oceano, o Senhor que é o Senhor. Bom, só da boca para fora. Não, Jesus é o Senhor. Jesus diz, é isso e acabou. Amém? Amém. É isso. É assim, ó. Eu gostaria de ter o dom de desenhar. Se eu soubesse desenhar, Marcel, aqui tem um quadro, certo? E eu ia fazer as mensagens desenhadas. Porque se a gente não entendesse a fala, entendia o desenho, certo? Então veja bem, irmãos, às vezes eu desenho demais. Às vezes eu desenho demais. Mas não é preciso desenhar, é preciso só pregar. É necessário entender que nós somos crentes e que nós temos um Senhor e que o nosso Senhor é Jesus Cristo. E não é para a gente fugir da realidade. Eu tenho um Senhor, meu Senhor é Jesus. Eu não obedeço à igreja não, porque meu Senhor é Jesus. Bom, se seu Senhor é Jesus e você não obedece à igreja,
você está chamando ele de cabra safado, porque ele diz: quem não escutar a igreja, considere gentil e publicano. Certo? Então, meus amados, nós temos um Senhor. Agora, pelo senhorio de Cristo, Paulo diz: pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar Jesus. Jesus é maior. Jesus é melhor. Nada compara-se ao fato de termos Jesus. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu dono. Nós temos Jesus, amém? Amém. Nós temos Jesus. E mesmo que tivermos de perder todas as demais coisas, nós temos a melhor, que é Jesus. Amém? Amém. E amém. Deus nos abençoe. E vamos nos colocar de pé e vamos encerrar com uma oração.